pessoal, tudo bem? É a Sandra. Eu quero. Você quer também? Então tá. Deixa eu... Relaxinho. Vai. Oi pessoal, tudo bem? Tchau. Fala igual a mamãe. É Ricari? Fala. É cai. É a Ricari do Kawaii Makeup. Fala. Ei. Hoje a Ricari Oi, cai. vai fazer Você. tutorial Tchau. de côncavo. Papá. Toda pô. Linda. Fala assim, eu vou ensinar Mocinha. a maquiar o olho. Gosto. Dá tchau. Tchau. Ai, que linda! Oi, pessoal, tudo bem? É a Sandra do Kawaii Makeup e hoje estou aqui com um especial orientais. E hoje eu vou falar sobre o tema, e esse tal de côncavo? Bom, eu resolvi começar a criar começar com essa série especial orientais, porque muitas vezes a maquiagem que eu faço aqui nem sempre esteja voltada totalmente a orientais. Porque o meu tipo de olho é um pouquinho diferente, apesar de oriental eu não tenho aquele olho bem japonês, bem, tipo assim, sem dobrinha, não tenho um olho tradicional, eu tenho um pouquinho de dobrinha natural, então às vezes fica bem mais assim, parecendo uma mestiça do que uma japonesa, né? Então, eu resolvi começar com uma série que vai se chamar Especial Orientais, onde eu quero trazer as maquiagens ou dicas bem legais só específico para orientais, tá? E para começar, eu resolvi trazer esse tema que é o côncavo, porque muitas meninas têm dúvidas em relação ao que é côncavo, como faz o côncavo, o que eu uso para fazer o côncavo, e resolvi então fazer um resumo e trazer nesse vídeo aqui. Eu espero que vocês gostem. Então, se você está interessada, quando eu comecei a me maquiar, uma coisa que eu costumava fazer era só aplicar uma sombra, a sombra que eu queria, a cor que eu queria só nessa parte aqui da pálpebra e pronto, eu achava que já estava perfeito, resolvido. É lógico, com o olho fechado, a sombra aparecia, mas quando eu olhava assim de frente, parece que eu não tinha passado nada. Já aconteceu isso com vocês? Então, e daí, começando a procurar, pesquisar sobre maquiagens, eu descobri que a gente precisa marcar o côncavo, tá? A gente, assim, no sentido de nós orientais, porque nós orientais não temos côncavo marcado. Apesar de eu ter a dobrinha aparente, a impressão de que dá é que tem o côncavo, mas eu não tenho. E o meu côncavo, ele fica bem aqui em cima. Como é que eu faço para descobrir onde fica o meu côncavo? E por que a gente precisa marcar o côncavo? Então, por que marcar o côncavo? Quando a gente marca o côncavo, a gente consegue ter dar uma profundidade no olhar e deixa o olho mais bonito. Eu acho que quando a gente marca o côncavo, deixa até os olhos maiores, assim, depende de como você vai fazer. Mas a maioria das vezes você consegue deixar o olho com uma aparência de maior, tá? E antes de fazer isso, eu sentia que meu olho não ficava tão legal. Hoje, eu vejo que marcando o côncavo da forma, né, que se deve marcar, o olho aparenta ser bem maior, bem mais bonito, bem mais amendoado, que é o que a maioria das orientais querem, deixar o olho mais arredondado e não tão puxado, tá? Então, em primeiro lugar, o que é esse tal do côncavo, tá? Se você pegar um pincel agora, tenta colocar ele bem onde finaliza o ossinho e começa o globo ocular, tá? Esse vão aqui que tem aqui, bem onde encaixa o pincel entre o ossinho e o globo ocular é o côncavo, tá? Então, se você ver aqui, se eu estiver aqui olhando de frente, meu côncavo, olha aqui, é bem neste lugar e não onde termina a minha dobrinha como aparece, tá bom? Como que a gente deve marcar o côncavo? Sempre de olho aberto, tá? Do jeito que eu tô aqui, olhando de frente, você marca o côncavo. Por quê? Se você marcar o côncavo puxando o olho, ou se não, fazendo assim com o olho, que a gente costuma muito fazer isso aqui, você vai acabar marcando muito embaixo, tá? Você vai acabar marcando bem aqui embaixo e no final das contas, a hora que você tiver com o olho aberto, quase não vai aparecer. Então, o ideal é você marcar o côncavo com o olho aberto, olhando pra frente, ó. Então, que a gente tenha um lugar certinho de onde fica o côncavo, tá? Se você
tiver com medo de começar marcando côncavo muito exageradamente, começa então assim com o olho um pouco, sabe, inclinadinho assim, e com o tempo você vai levando ele pra cima, tá? Porque às vezes a maioria das japonesas, orientais, quando você marca o côncavo pela primeira vez, acha estranho, estranhíssimo. Eu também, já tive essa experiência, acho muito estranho. Então, começa assim, um pouco mais abaixo e vai aumentando, tá? Que tipo de pincéis a gente deve usar para fazer o côncavo? Se você tiver um olho maior, um olho grandão, porque tem orientais que tem um espaço mais curto nessa pálpebra e tem orientais que tem um espaço grande. Então vai depender do seu tipo de olho. Por mais que a gente diga que orientais têm um olho puxadinho, parecido, igual, não tem, gente. Cada oriental tem um tipo de olho, algumas menores, algumas maiores. Se você tem um olho maior, você pode usar esse tipo de pincéis, que são bem maiores, são bem grandinhos. Esse aqui é um de esfumar, esse também é um de esfumar, só que ele é um pouco menorzinho, e esse, ele é mais achatadinho, ó, também de esfumar. Esses pincéis você pode utilizar se você tiver olhos maiores. Agora, se você tem olhos pequenos, procura utilizar esse tipo de pincéis, ó. Ele é fininho, mas ele é bem menorzinho. Vamos ver a diferença aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver assim, mas há muita diferença entre um e outro. Esses menorzinhos que parecem canetinha, ó, desse jeito, assim, pequenininho, vai dar super certo. Eu gosto bastante de usar esse maiorzinho, porque eu tenho esse espaço da pálpebra um pouco maior, eu acabo usando esse daqui, tá? Que tipo de sombras você pode usar para marcar o côncavo? Eu, particularmente, gosto muito do marrom, porque o marrom é aquele tom, digamos que da pele, um pouco mais escura. Então, com o marrom eu acho que fica perfeito e aí, assim, vai depender da maquiagem que você vai fazer. Se você quer fazer uma maquiagem noite mais escura, você pode usar o preto. Mas o marrom, assim, é uma cor coringa, que é básica. Você pode usar marrons assim, tá? Marrons assim, tem um fundinho meio acinzentado. Eu tenho esse marrom aqui que é um pouco mais forte, mais quente. Depende muito do que você quer fazer. Eu vou marcar o côncavo com esse pra vocês verem, tá? E eu vou usar aqui o pincel que eu costumo sempre usar. Tá? Então, vamos lá. Eu pego aqui um pouco da sombra e, olhando pra frente, eu vou colocar bem aonde encaixa o meu pincel. Talvez eu acho que é melhor eu pegar uma sombra mais escura, né? Pra vocês poderem visualizar melhor. Vamos lá. Deixa eu pegar essa outra aqui, que é um pouco mais escura, então. Eu vou pegar novamente a sombra. Eu gosto de deixar esse côncavo bem esfumadinho, porque daí não dá pra saber aonde começa, aonde termina, e aí dá a impressão de que fica muito mais natural, tá? Ó, então, deixa eu olhar aqui no espelho da frente. Você olha de frente, ó, e marca o côncavo. É só seguir realmente aquele vãozinho, aquele lugar que o pincel se encaixa e fazer esse movimento de vai e vem com a sombra, tá? Tá vendo? Eu já marquei o meu côncavo. Eu sempre termino aqui, ó, levando ele pra base dos meus cílios. Só pra dar aquele acabamento. Mas marcar o côncavo é isso, tá? Então, quando você olha assim de frente, dá a impressão de que teu olho ele fica até mais, assim, maior, mas deixa esse, digamos assim, orientais normalmente tem a pálpebra um pouco mais inchadinha e você jogando um tom um pouquinho mais escuro, ele dá uma diminuída, né? Então deixa esse côncavo menos inchadinho, tá? Depois que você marca o côncavo, você pode jogar a cor que quiser nessa parte da pálpebra móvel, tá? Vou jogar aqui uma cor aqui só pra vocês verem. Vou pegar aqui esse tom mais, deixa eu ver aqui, esse douradinho aqui, na paleta Naked. Vou jogar ele só pra vocês verem. Você pode jogar uma cor escura, pode jogar uma cor clara, aí fica ao seu critério. Lembrando que geralmente os tons claros eles dão uma... eles levam pra frente, então deixam a pálpebra um pouco mais inchadinha. Por isso que eu, particularmente, gosto muito de fazer aquelas maquiagens com a base um pouco mais escura em orientais, tá? Bom, eu vou fazer agora um outro olho com um tom mais escuro na pálpebra móvel, tá? Uma coisa que você pode fazer é deixar o côncavo para depois, ou fazer o côncavo primeiro.
Se você tem um pouco de insegurança ainda em relação ao côncavo, aonde você deve marcar o côncavo, então comece com o côncavo primeiro e depois coloque a cor principal aqui. Lembrando novamente, você pode usar qualquer outro tom, tá? Não precisa ser especialmente o marrom. Você pode usar o preto numa noite, por exemplo, assim como você pode usar outros tons de marrom, pode fazer o colorido, tá? Então eu vou pegar novamente a mesma sombra que eu usei no começo, tá? Ó, fazer a mesma coisa que eu fiz, que é marcar o côncavo. Esse eu tô colocando uma sombra um pouco mais escura pra vocês verem pra vocês conseguirem ver bem o resultado. Então, se você quiser fazer uma maquiagem pro dia, utiliza um tom marrom mais clarinho, como, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu tenho um tom bem clarinho de marrom, que é esse aqui, que eu gosto muito também. Que dá pra você usar tranquilamente de dia. Agora, se for à noite, pode usar de um tom marrom mais escuro, tá? Então, pode deixar marcado, como tá aqui, ou como deixar um pouco mais esfumado, como esse aqui. E aí, fica ao seu critério, tá bom? Vou usar agora uma cor mais escura, na pálpebra móvel, pra vocês poderem ver a diferença. Tô usando uma sombra mais escura aqui, que é tipo um... Tá? E sempre depois esfuma entre uma sombra e outra, ó. Então aqui na pálpebra móvel, pode usar a cor que quiser. Quer fazer um colorido? Faz um colorido, tá? Essa é a forma que eu marco o meu côncavo, tá? Então aqui, tá vendo? O olho totalmente mais escuro e esse daqui com a pálpebra mais clarinha, tá? Tanto faz a forma com que você vai fazer, mas assim, o que eu queria passar nesse vídeo era em relação ao côncavo, a marcar o côncavo. Vamos marcar um pouco mais esse côncavo com preto, pra gente conferir melhor. Vou aqui pegar a sombra preta também da paleta Naked. Eu tô pegando a paleta Naked porque tá mais fácil, tem tudo dentro do que eu quero. Então, você pode marcar o côncavo com o preto, ó. Do mesmo jeito. Tá? Tô fazendo o cantinho já também pra ficar mais bonito. Mas se quiser deixar só o côncavo marcado também dá. Ó, agora aqui vocês conseguem ver melhor ainda esse côncavo marcado. E esse, no caso, não tá esfumado, tá? Então, assim, basicamente o côncavo é isso. Não tem muito segredo, né? E se você não conseguir realmente encontrar o teu côncavo, coloca aqui, toma como base mais ou menos um dedinho e acima disso você coloca a cor. Ou senão, entre o finalzinho da sobrancelha e o finalzinho do teu olho, coloque mais ou menos como se fosse a metade do teu olho e crie esse côncavo na metade do teu olho, tá bom? Então é isso, ficou bem bizarro, cada olho de maquiado de um jeito, mas espero que vocês tenham gostado, que eu já consiga ter tirado um pouquinho dessa dúvida, e é isso então, tá bom? Um super beijo, deixem em comentários se você gostou do vídeo, até mais!